Existem momentos na jornada espiritual que mudam tudo. Instantes em que o véu da ilusão começa a se levantar, onde as correntes invisíveis que nos mantiveram cativos durante vidas inteiras finalmente começam a se romper. Esses momentos não se anunciam com fanfarras. Eles chegam no silêncio, na intimidade de nossa consciência mais profunda, como a aurora que se ergue suavemente sobre um mundo adormecido. Hoje, vamos explorar juntos um dos mistérios mais profundos da tradição budista. Como reconhecer que o karma acumulado ao longo de nossas existências finalmente foi liberado. Esses sinais não são simplesmente conceitos filosóficos abstratos. São transformações reais, tangíveis, que você pode observar em sua própria vida, se souber onde procurar. A liberação kármica não é um evento distante reservado aos santos ou aos monges que passaram toda a vida em meditação. É um processo vivo que pode se desenrolar aqui e agora, em sua vida cotidiana, enquanto você navega pelos desafios e alegrias da existência humana. Cada passo no caminho espiritual nos aproxima dessa liberação, mesmo quando não percebemos. Permita-me compartilhar com você uma história antiga que ilustra perfeitamente o que vamos falar hoje. Há muito tempo, nas montanhas sagradas do Himalaia, vivia um monge chamado Tenzin. Durante 30 anos, ele havia praticado com diligência, meditando todos os dias antes do amanhecer, estudando os sutras, servindo sua comunidade com devoção. Mas apesar de todos os seus anos de prática, Tenzin carregava um peso que não conseguia identificar. Não era uma dor física. Não era um pensamento particular que o atormentava. Era mais sutil que isso, uma pesadez difusa que coloria cada experiência, como uma nuvem cinza que nunca se dissipava completamente. Um dia, enquanto caminhava ao longo de uma trilha de montanha familiar, algo extraordinário aconteceu. Não houve visão mística, nem voz celestial, nem momento dramático de iluminação. Simplesmente, entre um passo e o seguinte, o peso desapareceu, completamente, instantaneamente. Tenzin parou abruptamente na trilha, estupefato. Ele olhou ao redor, e era como se o mundo inteiro tivesse se transformado. As montanhas ainda eram as mesmas montanhas. As árvores ainda eram as mesmas árvores. Mas tudo brilhava agora com uma luminosidade que ele nunca havia notado antes. O canto dos pássaros não era simplesmente um som. Era música pura, ressoando no espaço de sua consciência clarificada. Ele percebeu naquele momento que o fardo que havia carregado por tanto tempo não era algo que lhe haviam imposto. Era o peso acumulado de seus próprios apegos, de suas próprias resistências, de seu próprio karma não resolvido. E agora, após anos de prática paciente, esse fardo simplesmente se dissolveu, como a névoa se dissipa sob o sol matinal. Quando Tenzin retornou ao mosteiro naquele dia, seu mestre o olhou e sorriu. Sem que Tenzin dissesse uma palavra, o velho mestre sabia. Ele havia visto essa transformação em outros ao longo dos anos. Era a transformação de alguém que havia pagado suas dívidas kármicas, que havia atravessado o fogo da purificação e emergido livre. Agora, disse o mestre, sua verdadeira prática começa. Esta história nos lembra uma verdade essencial. A liberação kármica não é o fim do caminho espiritual. É um novo começo. É o momento em que finalmente somos livres para viver plenamente, para amar sem reservas, para servir sem esgotamento. É o momento em que nossa prática espiritual deixa de ser um esforço para nos tornarmos algo que não somos e se torna simplesmente a expressão natural de quem sempre fomos. Vamos explorar agora juntos os 6 sinais que indicam que, como Tenzin, você pode ter pagado seu karma nesta vida. Cada um desses sinais
É uma porta se abrindo para uma compreensão mais profunda de sua natureza verdadeira. Capítulo 1. O despertar silencioso da liberação kármica. A primeira transformação que ocorre quando o karma começa a se dissolver é tão sutil que muitos a perdem completamente. É o surgimento de uma paz interior que não depende de absolutamente nada externo. Essa paz não é a ausência de desafios ou dificuldades em sua vida. Não é a paz temporária que vem quando tudo está indo bem e você está conseguindo o que quer. É algo muito mais profundo, algo que permanece estável mesmo no meio do caos. Imagine um lago em alta montanha. Na superfície, as ondas podem ser agitadas pelo vento. Tempestades podem criar turbulência, mas nas profundezas do lago há uma calma absoluta que nunca é perturbada, não importa o que aconteça na superfície. Essa paz profunda é sua natureza verdadeira, e quando o karma se dissolve, você começa a viver a partir dessa profundidade, ao invés da superfície agitada. A tradição budista ensina que o karma não é um castigo divino ou uma recompensa celestial. É simplesmente a lei de causa e efeito operando no nível mais profundo de nossa experiência consciente. Cada ação que tomamos, cada palavra que pronunciamos, cada pensamento que nutrimos deixa uma impressão no tecido de nossa consciência. Essas impressões se acumulam ao longo do tempo, criando padrões, tendências, hábitos que moldam a natureza de nossas experiências futuras. Pense nisso como sulcos cavados na terra. Quanto mais a água flui no mesmo sulco, mais profundo ele se torna. Com o tempo, esses sulcos se tornam tão profundos que a água não tem outra escolha senão segui-los. Da mesma forma, nossos hábitos kármicos se tornam tão profundamente enraizados que parecemos não ter escolha em nossas reações, nossas emoções, nossos padrões de comportamento. Mas chega um ponto na jornada espiritual onde esses sulcos começam a se preencher. Onde os nós que nos amarravam a ciclos de sofrimento finalmente começam a se desfazer. E o primeiro sinal dessa liberação é essa paz interior inexplicável que começa a emergir. Essa paz não é algo que você cria por força de vontade. Você não pode se forçar a estar em paz. Quanto mais você tenta, mais a paz lhe escapa. É antes algo que você descobre quando para de resistir ao que é. É como remover camadas de roupas pesadas que você estava usando há tanto tempo que esqueceu que as estava vestindo. Quando elas caem, você percebe que nunca precisou dessa proteção. Você sempre esteve bem por baixo. Os mestres antigos chamavam isso de mente do espelho. Um espelho reflete tudo que é colocado diante dele com perfeita clareza, mas não retém nada. Quando uma imagem desaparece, o espelho retorna ao seu estado natural de vacuidade luminosa. Da mesma forma, quando seu karma foi liberado, sua mente pode experimentar a vida plenamente sem ser aprisionada por ela. As alegrias vêm e você as aprecia plenamente, sem se agarrar a elas desesperadamente. As tristezas surgem e você as sente completamente, sem resistência, e elas passam naturalmente sem deixar cicatrizes permanentes. É como respirar. Você não tenta reter o ar que inspira. Você o deixa entrar. Ele cumpre seu propósito. Depois, você o deixa sair. Cada experiência da vida pode se tornar assim quando o karma se dissolve. Essa paz não significa se tornar como uma pedra, indiferente à vida. Pelo contrário, muitos descobrem que quando o peso do karma se alivia, eles se tornam mais sensíveis à beleza sutil da existência. O canto de um pássaro pode tocar o coração mais profundamente. A luz do sol filtrando através das folhas pode criar um momento de puro encantamento. O sorriso de uma criança pode iluminar todo o seu dia.
Mas essas experiências não o prendem mais a novos ciclos de desejo e sofrimento. Você as vive plenamente, com todo o seu ser. Depois as deixa ir, como nuvens que atravessam o céu sem deixar rastro. Não há apego, não há tentativa desesperada de fazer durar a experiência agradável ou de fugir da experiência desagradável. Muitas pessoas confundem essa paz com complacência ou passividade. Elas pensam que alguém que alcançou esse estado se torna indiferente ao sofrimento do mundo ou incapaz de agir com determinação. Nada poderia estar mais longe da verdade. A liberação kármica não diminui sua capacidade de ação, ela a purifica. Suas ações não surgem mais da necessidade compulsiva de satisfazer desejos ou evitar medos. Elas surgem de um espaço de clareza e compaixão autêntica. É a diferença entre correr freneticamente em todas as direções porque você tem medo de perder algo, e caminhar com determinação em uma direção porque você sabe claramente para onde está indo. Quando você observa essa paz em si mesmo, é importante não transformá-la em outro objeto de apego. Não é algo que você possui, nem uma realização da qual deve se orgulhar. É simplesmente sua natureza fundamental se revelando quando os obstáculos que a obscureciam foram removidos. É como o sol que sempre brilhou por trás das nuvens. As nuvens podem parecer intermináveis, espessas, impenetráveis. Elas podem obscurecer o sol por dias, semanas, até meses, mas nunca tocaram realmente o sol. Nunca diminuíram seu brilho. Quando finalmente se dissipam, o sol está lá, brilhando tão intensamente quanto sempre brilhou. Da mesma forma, sua natureza pacífica sempre esteve lá, sob todas as camadas de condicionamento kármico, de agitação mental, de desejo e aversão. O processo de liberação kármica não cria essa paz. Ele simplesmente remove os obstáculos que impediam você de reconhecê-la. Capítulo 2. O desaparecimento dos dramas repetitivos. O segundo sinal de que você pagou o seu karma é talvez o mais prático e observável na vida cotidiana. Você começa a notar que os padrões destrutivos que se repetiam uma e outra vez em sua vida simplesmente param. Aqueles relacionamentos que sempre terminavam da mesma forma dolorosa. Aqueles conflitos que surgiam com pessoas diferentes, mas que tinham a mesma essência. Aquelas situações que o arrastavam para o mesmo tipo de sofrimento repetidamente. De repente, o ciclo se rompe. O karma funciona em grande parte através de padrões de repetição. A mente condicionada tende a recriar as mesmas experiências porque está programada por hábitos profundamente enraizados. É como um disco riscado que toca a mesma passagem repetidamente. Mesmo quando você quer conscientemente mudar, algo em você parece sabotar seus esforços e trazê-lo de volta ao mesmo lugar. Essa tendência de repetir os mesmos padrões não é um defeito de caráter. Não é prova de que você é fundamentalmente quebrado ou inadequado. É simplesmente a manifestação visível do karma não resolvido. Cada vez que você vive uma experiência emocionalmente carregada, sem processá-la completamente, sem extrair a lição que ela contém, essa experiência deixa uma impressão em sua psique. Essa impressão então age como um ímã, atraindo situações similares para sua vida. Não é mágico ou misterioso. É mais que você está inconscientemente programado para reconhecer e responder a certos sinais, certas dinâmicas, certos tipos de pessoas. E porque você não resolveu a ferida original, continua reagindo da mesma forma autodestrutiva. Talvez em sua infância você aprendeu que o amor era condicional, que era preciso ser perfeito para ser digno de afeto. Essa lição dolorosa criou uma impressão profunda.
Agora, décadas depois, você se encontra repetidamente em relacionamentos onde se esgota tentando ser perfeito, onde sacrifica suas próprias necessidades para agradar a outra pessoa, onde vive no medo constante de que, se mostrar seu verdadeiro eu, será rejeitado. Você pode ter lido dezenas de livros sobre amor próprio, pode ter feito anos de terapia. Você entende intelectualmente o padrão, pode analisá-lo brilhantemente, mas ele continua mesmo assim, porque o karma não é algo que você pode resolver apenas com o intelecto. Ele deve ser queimado através da experiência consciente, através da presença total com o que é. Mas quando o karma se dissolve, algo extraordinário acontece. A gravação para. Não porque você lutou contra ela com mais força, ou porque desenvolveu uma vontade de ferro para resistir aos seus padrões. Ela para porque a energia que alimentava esse padrão se esgotou. A dívida kármica foi paga e não há mais combustível para manter o fogo aceso. Isso pode se manifestar de formas muito concretas. Talvez você tenha passado anos atraindo parceiros emocionalmente indisponíveis, repetindo uma ferida precoce de abandono. Você trabalhou em si mesmo, estabeleceu intenções, orou por mudança, mas o padrão persistia. Então, de repente, sem que você possa apontar exatamente quando ou como aconteceu, você simplesmente deixa de se sentir atraído por esse tipo de pessoa. Não é que você faça um esforço para evitá-las. Você não se força a escolher diferentemente. É mais que elas não ressoam mais com você da mesma maneira. É como se a frequência do rádio tivesse mudado. O sinal ainda está lá, mas seu receptor agora está sintonizado em uma frequência diferente. Ou talvez você tenha lutado com padrões de autossabotagem em sua carreira. Cada vez que estava perto do sucesso, algo em você criava uma crise que destruía tudo. Você analisou esse padrão, identificou suas raízes em sua história familiar, prometeu mudar 1000 vezes. E ainda assim, continuava. Até que um dia, você enfrenta uma situação que normalmente teria ativado esse padrão de autossabotagem, e ele simplesmente não responde. A antiga programação está lá. Você pode sentir seu eco, mas ela não tem mais poder sobre você. É como tentar acender um fogo com madeira úmida. Você pode fazer todos os movimentos corretos, mas o fogo não pega porque as condições não são mais favoráveis. Os mestres budistas ensinam que esses padrões repetitivos são como sulcos profundos na terra. Quando a chuva cai, a água flui naturalmente nesses sulcos, porque eles são o caminho de menor resistência. Cada vez que a água flui no mesmo sulco, ela o torna mais profundo, mais difícil de mudar. Mas quando finalmente o sulco se preenche, quando se nivela com o resto do terreno, a água encontra novos caminhos. Você não tem que lutar para que a água vá em uma direção diferente. Ela simplesmente flui naturalmente de forma nova, porque o antigo sulco não está mais lá. É exatamente isso que acontece quando o karma se dissolve. Os antigos caminhos de menor resistência desaparecem e novas possibilidades se abrem naturalmente. É importante entender que a liberação desses padrões nem sempre acontece dramaticamente. Não é como se você acordasse um dia e todos os seus problemas tivessem desaparecido magicamente. É mais um processo gradual de perceber que algo que costumava dominá-lo não tem mais o mesmo poder. Você pode se encontrar em uma situação que teria anteriormente o desestabilizado completamente e fica surpreso ao notar que está simplesmente presente com ela, sem reagir da maneira habitual. É um pouco como descobrir que uma velha ferida que doía há anos misteriosamente curou. Você não sabe exatamente quando a cura aconteceu,
Você simplesmente percebe um dia que não dói mais. Essa liberação dos dramas repetitivos traz consigo uma sensação incrível de leveza. É como se você tivesse carregado um peso invisível por tanto tempo que esqueceu como era caminhar sem ele. De repente, há mais espaço em sua vida, mais energia disponível. O tempo e a atenção que eram consumidos alimentando esses dramas agora estão livres para serem dirigidos para algo mais construtivo, mais criativo, mais alinhado com sua verdadeira natureza. No entanto, isso também pode ser desconcertante no início, quando você definiu grande parte de sua identidade em torno desses padrões, quando construiu narrativas sobre quem você é baseadas nesses dramas. Sua ausência pode criar uma espécie de vazio existencial. Quem você é sem suas lutas familiares? Quem você é sem seu padrão de relacionamentos tóxicos? Quem você é sem sua história de vitimização ou autossabotagem? Esse vazio é, na verdade, uma oportunidade preciosa. É o espaço no qual você pode descobrir quem você é, além de seus padrões condicionados. É como limpar um cômodo que esteve cheio de desordem por anos. No início, o espaço vazio pode parecer estranho, quase desconfortável. Você está tão acostumado com a desordem que sua ausência cria uma sensação de falta. Mas esse espaço vazio é exatamente o que você precisa para criar algo novo, algo que realmente reflita sua natureza essencial, ao invés de suas feridas passadas. É nesse espaço que a verdadeira criatividade pode emergir. É nesse espaço que você pode finalmente se tornar quem sempre foi destinado a ser. Capítulo 3. A naturalidade da compaixão verdadeira. O terceiro sinal de que seu karma se dissolveu se revela na qualidade de sua relação com outros seres. A compaixão deixa de ser um esforço moral e se torna sua resposta natural ao sofrimento. Você não decide ser compassivo porque é a coisa certa a fazer ou porque quer ser uma boa pessoa. A compaixão simplesmente flui de você como a água flui de uma fonte. Essa transformação é profunda porque revela algo fundamental sobre a natureza do ego e do karma. Quando o karma está ativo, nossa capacidade de compaixão é limitada por nossas próprias feridas não curadas. É como tentar dar de beber aos outros quando seu próprio copo está vazio. Você pode tentar, pode fazer os movimentos corretos, mas há sempre uma sensação de esforço, de sacrifício, de esgotamento. Você dá aos outros, mas sente isso como uma perda para si mesmo. Você ajuda alguém, mas uma parte de você mantém uma conta, esperando algo em retorno. Você mostra bondade, mas por baixo há uma agenda oculta, uma necessidade de ser visto como bom, como generoso, como espiritual. Essa compaixão condicionada é melhor que nenhuma compaixão, mas ainda não é a coisa real. A verdadeira compaixão, aquela que emerge quando o karma se dissolve, é completamente diferente em sua qualidade. É como a diferença entre uma luz artificial, que requer eletricidade e eventualmente se esgota, e a luz do sol que brilha infinitamente, sem nunca se esgotar. Quando sua compaixão vem de sua natureza essencial, ao invés de seu ego condicionado, ela nunca o esgota, porque você não está dando de suas reservas limitadas. Você é mais como um canal através do qual algo maior que seu pequeno eu pode fluir. É por isso que os grandes bodhisattvas podem servir incansavelmente por décadas, sem nunca se esgotarem. Eles não estão dando de sua própria provisão limitada de energia e benevolência. Eles estão extraindo de uma fonte infinita que flui através deles. Os sutras budistas falam de Avalokiteshvara, o Bodhisattva da compaixão, que ouve os lamentos do mundo e responde instantaneamente. Isso não é apenas uma figura mitológica, é uma descrição do que acontece
quando seu coração está completamente aberto, quando não há obstáculos entre sua consciência e a realidade do sofrimento que o cerca. Você ouve e responde, não porque deve fazer isso, não porque é seu dever espiritual, mas porque é impossível não fazer. É tão natural quanto retirar sua mão de uma chama. Você não debate sobre isso. Você não pondera os prós e contras. Você simplesmente reage instantaneamente porque é a única resposta possível. Essa compaixão natural tem várias características distintivas que a diferenciam da compaixão fabricada ou forçada. Primeiro, ela não o esgota. Quando a compaixão flui de sua natureza essencial, você poderia passar o dia inteiro servindo os outros e se sentir mais energizado no final do que no início. Não é porque você está recebendo algo em troca, embora às vezes receba. É porque dar dessa maneira o alinha com sua verdadeira natureza, e esse alinhamento é intrinsecamente energizante. Segundo, essa compaixão não tem agenda. Você não é compassivo para se sentir bem consigo mesmo ou para acumular méritos espirituais. Você não precisa que a outra pessoa mude ou melhore para validar sua compaixão. Você não fica desapontado se seus esforços para ajudar não produzem os resultados que esperava. Você simplesmente responde ao sofrimento porque ele está lá. Da mesma forma que naturalmente afasta sua mão de uma chama sem precisar de uma razão filosófica para fazê-lo. Não há cálculo mental sobre se essa pessoa merece sua compaixão ou se sua ajuda realmente fará diferença. Você age porque é sua natureza agir assim. Terceiro, essa compaixão inclui discernimento. Não é uma questão de dizer sim a tudo ou permitir que outros o usem. A verdadeira compaixão às vezes diz não. Ela às vezes estabelece limites firmes. Ela às vezes confronta as pessoas com verdades difíceis que elas não querem ouvir. Mas esses limites e essas confrontações não vêm da defensividade ou do medo. Eles vêm de uma compreensão clara do que realmente serve o bem-estar de todos os envolvidos, incluindo você. Às vezes, a coisa mais compassiva que você pode fazer por alguém é permitir que enfrente as consequências de suas ações, ao invés de salvá-lo constantemente. Às vezes, a coisa mais compassiva é dizer uma verdade difícil, ao invés de confortar alguém em suas ilusões. Muitas pessoas interpretaram erroneamente a compaixão budista como uma espécie de doçura ou passividade. Elas pensam que ser compassivo significa tolerar abuso ou recusar-se a defender o que é certo. Mas os grandes mestres budistas demonstraram repetidamente que a compaixão autêntica pode ser feroz quando necessário. O Dalai Lama, por exemplo, é conhecido por sua gentileza e sorriso caloroso. Mas ele também tem sido inflexível em sua defesa da causa tibetana, recusando-se a permanecer em silêncio diante da injustiça. Sua compaixão não o tornou fraco ou complacente. Ela o tornou mais forte, mais corajoso, mais determinado a defender o que é certo. Da mesma forma, quando sua compaixão vem de sua natureza essencial, ao invés de seu ego condicionado, ela pode ser suave ou feroz, dependendo do que a situação exige. Ela pode ser como a água que flui suavemente ao redor dos obstáculos, ou como a água que, com o tempo, pode erosar até a pedra mais dura. Ela se adapta ao que é necessário, sem perder sua essência fundamental. Quando seu karma se dissolveu, você também descobre que sua compaixão se estende naturalmente a si mesmo. Essa é talvez uma das transformações mais profundas e difíceis. Muitos praticantes espirituais são duros consigo mesmos, de formas que nunca seriam com os outros. Eles se julgam impiedosamente, se criticam constantemente, exigem perfeição de si mesmos.
Essa violência interna é frequentemente enraizada em karma profundo, relacionado à vergonha e indignidade. Talvez em sua infância, você aprendeu que o amor devia ser conquistado através de realizações. Talvez você tenha sido criticado tão severamente que internalizou essa voz crítica e agora ela toca em loop em sua mente. Talvez você tenha cometido erros no passado que não consegue perdoar a si mesmo. Mas quando o karma começa a se dissolver, essa dureza consigo mesmo também começa a se dissolver. Você começa a se tratar com a mesma gentileza que ofereceria a uma criança pequena que está aprendendo a andar. Quando você cai, não se bate por não ser perfeito. Você simplesmente se levanta e continua. Quando você comete um erro, não o transforma em evidência de sua falta de valor fundamental. Você o vê pelo que é, uma parte natural do processo de aprendizado e crescimento. Você pode até sorrir de suas imperfeições, vê-las com ternura ao invés de julgamento. Essa autocompaixão não é autoindulgência, não é uma desculpa para evitar responsabilidade ou para ficar preso em padrões destrutivos. É antes a base a partir da qual a verdadeira mudança se torna possível. Quando você se pune, cria resistência e defensividade, que na verdade tornam a mudança mais difícil. Mas quando você se trata com compaixão, cria o espaço seguro no qual a transformação autêntica pode ocorrer. Você pode olhar honestamente para suas falhas e erros sem ser dominado pela vergonha. Você pode reconhecer onde precisa crescer sem se condenar por não ser já perfeito. Há uma prática de meditação budista chamada metta, ou bondade amorosa, onde você sistematicamente gera desejos de bem-estar para si mesmo e para os outros. Tradicionalmente, você começa consigo mesmo, repetindo frases como que eu seja feliz, que eu seja saudável, que eu esteja em paz. Muitas pessoas acham que essa é a parte mais difícil da prática. Elas podem facilmente gerar bondade amorosa para os outros, mas quando se trata de oferecê-la a si mesmas, encontram um muro de resistência. Pensamentos surgem como eu não mereço felicidade ou sou imperfeito demais para a paz. Mas quando o karma se dissolve, essa resistência à autocompaixão começa a derreter. Você percebe que não é diferente de qualquer outro ser em seu desejo fundamental de ser feliz e livre de sofrimento. Você vê que se tratar com dureza não o torna melhor ou mais espiritual. Isso apenas o torna infeliz e menos capaz de servir os outros. Capítulo 4. A sincronicidade como linguagem do universo. O quarto sinal de que seu karma está se dissolvendo se manifesta em um aumento dramático de coincidências significativas em sua vida. As pessoas certas aparecem no momento certo. As oportunidades se alinham de formas que parecem impossivelmente perfeitas. Os recursos de que você precisa se materializam exatamente quando você precisa deles. É como se o próprio universo estivesse conspirando a seu favor. No budismo, isso se compreende através do conceito de interdependência, ou pratityasamutpada. Tudo está conectado a tudo o mais em uma rede infinitamente complexa de causas e condições. Nada existe isoladamente. Cada fenômeno surge em dependência de inúmeros outros fenômenos. Um único momento de consciência contém o universo inteiro. Quando o karma pesado se dissolve, você não está mais criando perturbações constantes nesse fluxo natural. É como remover detritos de um rio. A água pode fluir livremente e você flui com ela, ao invés de lutar contra ela. Você começa a se mover em harmonia com o tal, o fluxo natural da vida, ao invés de constantemente nadar contra a corrente. Essas sincronicidades não são mágicas ou sobrenaturais, no sentido comum dessas palavras.
Elas são mais o funcionamento natural do universo, se revelando quando você para de interferir com sua agenda egocêntrica limitada. Sua consciência se expande e você começa a perceber conexões que sempre estiveram lá, mas que você não podia ver porque estava muito preso em seus próprios dramas. Por exemplo, você pode ter lutado com um problema por semanas sem encontrar solução. Sua mente analítica girou em círculos, examinando o problema de todos os ângulos, mas nada clica. Então, aparentemente por acaso, você conhece alguém em um café que menciona casualmente algo que é exatamente a chave de que você precisava. Ou você tem pensado em fazer uma mudança significativa em sua vida, mas duvidava de sua capacidade de fazê-lo. Você se perguntava se era o momento certo, se tinha os recursos, se era realmente capaz. E de repente, 3 pessoas diferentes lhe oferecem recursos ou apoio de formas completamente inesperadas. Como se o universo estivesse lhe dando um sinal claro de que sim, é o momento certo. E sim, você tem tudo o que precisa. Os céticos poderiam atribuir esses eventos a pura coincidência ou viés de confirmação. E é verdade que devemos ser cuidadosos em ver padrões onde não há. O cérebro humano está programado para encontrar padrões, mesmo em ruído aleatório. Podemos facilmente cair em pensamento mágico se não permanecermos fundamentados. Mas há uma diferença qualitativa entre a coincidência ordinária e a sincronicidade que surge quando o karma está se dissolvendo. Esta última tem uma qualidade de elegância, de perfeição temporal, de ressonância profunda que é difícil de ignorar. É como a diferença entre ouvir notas musicais aleatórias e ouvir uma sinfonia belamente composta. Carl Jung, que cunhou o termo sincronicidade, entendeu-a como um princípio de conexão acausal. Os eventos estão conectados não porque um causa o outro, mas porque compartilham um significado comum. Eles são como notas na mesma melodia, fios na mesma tapeçaria, ondas no mesmo oceano. De uma perspectiva budista, isso faz perfeito sentido. Na visão da rede de Indra, cada joia reflete todas as outras joias. O universo inteiro está contido em cada ponto de consciência. Quando sua consciência se clarifica, quando os véus do karma se levantam, você pode ver esses reflexos mais claramente. Você começa a notar como um evento aparentemente menor em uma parte de sua vida se conecta a algo significativo em outra parte. Como uma conversa que você teve anos atrás, de repente se torna relevante, de forma inesperada. Como um livro cai de uma prateleira e se abre exatamente na página que você precisava ler. O que torna essas sincronicidades particularmente notáveis quando seu karma está se dissolvendo é que elas não são apenas praticamente úteis. Elas também têm uma qualidade de ensinamento. Cada coincidência significativa não apenas o ajuda de forma prática, ela também lhe mostra algo importante sobre a natureza da realidade. Ela lembra você de que não está separado do resto da existência, de que há uma inteligência mais profunda operando que transcende sua mente conceitual limitada. Ela o convida a confiar no processo da vida de uma forma mais profunda, a soltar sua necessidade de controlar e planejar tudo. Isso não significa que tudo se torna fácil, ou que você nunca enfrenta desafios. Os desafios continuam, mas eles têm uma qualidade diferente. Eles se sentem menos como obstáculos arbitrários colocados em seu caminho, e mais como oportunidades perfeitamente projetadas para seu crescimento. Até as dificuldades começam a se sentir síncronas, como se fossem exatamente o que você precisava naquele momento para sua evolução. Você perde um emprego que pensava querer,
apenas para descobrir que isso o abriu para o caminho que você realmente deveria seguir. Um relacionamento termina de forma dolorosa, mas você percebe mais tarde que foi exatamente o catalisador de que precisava para enfrentar padrões profundos que vinha evitando. Há uma história zen sobre um monge que caminhava por uma trilha de montanha quando uma enorme rocha se soltou e quase o esmagou. Ele se afastou na hora certa e, em vez de se sentir sortudo por ter escapado, ele simplesmente observou. Perfeitamente a tempo. Esse é o tipo de consciência que surge quando você vive em fluxo sincrônico com a realidade. Você começa a ver que tudo, mesmo o que parece ser má sorte ou dificuldade, tem seu lugar no grande esquema das coisas. Você não romantiza o sofrimento ou finge que tudo é perfeito. Mas você desenvolve uma confiança fundamental de que está exatamente onde precisa estar, aprendendo exatamente o que precisa aprender. No entanto, é importante não se viciar em buscar sincronicidades ou transformá-las em outra forma de superstição. Algumas pessoas, ao começar a experimentar essas coincidências significativas, começam a procurar sinais em tudo, a interpretar demais eventos aleatórios, a se tornarem dependentes de validação externa. Isso é simplesmente o ego tentando se apropriar de uma experiência espiritual genuína. O ego quer ser especial, quer sentir que tem uma conexão direta com o universo que o torna superior aos outros. Ele transforma a sincronicidade em outro sistema de crenças que o separa do resto da humanidade. A atitude correta em relação à sincronicidade é de apreciação sem apego. Quando ela ocorre, você a reconhece e se permite sentir admiração pelo mistério da existência. Mas você não se agarra a ela, nem exige que continue. Você confia que o fluxo da vida o levará exatamente onde você precisa estar, com ou sem sinais dramáticos. Você também entende que a sincronicidade nem sempre traz o que seu ego quer. Às vezes, ela traz exatamente o que sua alma precisa, o que pode ser muito diferente. Você pode se encontrar perdendo sincronicamente um emprego que pensava querer, apenas para descobrir que isso o abriu para o caminho que você realmente deveria seguir. A sincronicidade serve ao seu despertar, não ao seu conforto. Ela o guia para o que o fará crescer, não necessariamente para o que o tornará feliz a curto prazo. E quando você entende isso, pode apreciar até as sincronicidades difíceis. Vê-las como presentes, mesmo quando não se sentem assim no momento. Capítulo 5. O tempo se transforma em presença. O quinto sinal de que seu karma se dissolveu é uma transformação fundamental em sua experiência do tempo. O passado perde seu poder de atormentá-lo com arrependimentos. O futuro perde seu poder de assustá-lo com ansiedade. Você se encontra habitando cada vez mais no momento presente, não como uma prática que deve se esforçar para manter, mas como seu estado natural de ser. O karma, em sua essência, é uma acumulação de impressões do passado que colorem sua experiência do presente e criam expectativas sobre o futuro. É como carregar uma bagagem pesada, cheia de experiências antigas, algumas dolorosas, algumas prazerosas, todas exigindo sua atenção e distorcendo sua percepção do que está realmente acontecendo agora. Imagine que você está carregando uma mochila invisível cheia de pedras. Cada pedra representa uma experiência não resolvida do passado. Uma pedra para a vez em que você foi humilhado na escola. Uma pedra para o momento em que seu coração foi partido. Uma pedra para o erro que você cometeu e que não consegue perdoar. Uma pedra para cada medo, cada arrependimento, cada ressentimento. Ao longo dos anos,
a mochila se torna cada vez mais pesada. Você está tão acostumado a carregar esse peso que esqueceu que ele está lá. Mas ele afeta tudo. Ele o desacelera, determina como você vê o mundo. Colore cada nova experiência através do prisma dessas velhas feridas não curadas. E então, há o peso do futuro. Todas as suas preocupações sobre o que pode acontecer. Todos os seus planos e estratégias para evitar a dor e garantir o prazer. Todas as suas expectativas sobre como as coisas deveriam ser. É outra mochila invisível que você carrega, cheia não de pedras do passado, mas de fantasmas do futuro. Quando o karma se dissolve, essas duas mochilas se tornam mais leves. Não é que você perca sua memória ou sua capacidade de planejar. Essas funções permanecem intactas e úteis. Mas elas não estão mais carregadas com o peso emocional que costumavam carregar. Você pode se lembrar do passado sem ser arrastado emocionalmente para ele. Você pode pensar no futuro sem a ansiedade que normalmente acompanha tais pensamentos. É como a diferença entre olhar uma fotografia antiga com curiosidade desapegada e ser transportado emocionalmente para o momento que a fotografia captura. A informação está lá quando você precisa, mas ela não o possui. A memória está disponível, mas o gancho emocional se dissolveu. Os mestres Zen falam disso como viver completamente no momento presente. Mas esse conceito é frequentemente mal interpretado. Não significa fingir que o passado não existiu ou que o futuro não importa. Não significa se tornar irresponsável ou incapaz de aprender com a experiência. Significa antes não estar psicologicamente escravizado pelo passado ou pelo futuro. Significa que o centro de gravidade de sua consciência está no agora, mesmo quando sua mente visita o passado ou contempla o futuro. É como estar ancorado no presente com raízes profundas, mesmo que seus galhos possam se estender ao passado e ao futuro. Essa presença traz consigo uma qualidade de plenitude que é difícil de descrever com palavras. Cada momento se sente completo em si mesmo. Você não está mais constantemente procurando o próximo momento, pensando que esse será o que finalmente lhe trará satisfação. Você não está mais sempre a caminho de um destino futuro, onde a vida real começará. A vida real está acontecendo agora, e você sabe disso, não intelectualmente, como um conceito que você leu em um livro, mas diretamente, intimamente, inegavelmente. Este momento, com tudo o que contém, é tudo o que existe, e é suficiente. É mais do que suficiente, é tudo. Isso tem implicações profundas para como você experimenta até as atividades mais banais. Lavar a louça não é mais algo a ser suportado para chegar a algo mais importante. O ato de lavar a louça é completo em si mesmo. Há a água quente em suas mãos. Há o movimento de esfregar e enxaguar. Há o som da água correndo. Tudo isso está vivo, imediato, real. Caminhar de sua casa ao trabalho não é mais simplesmente tempo perdido entre dois destinos. A caminhada em si se torna a atividade completa. Cada passo é um milagre. O contato de seu pé com o chão, o movimento de seu corpo no espaço, o jogo da luz nos prédios e árvores. Tudo isso merece sua atenção completa. Os monges budistas praticam isso formalmente na meditação caminhando, onde cada passo é dado com plena consciência, sem pressa, para chegar a lugar nenhum. Levantar o pé, movê-lo para frente, colocá-lo no chão, transferir o peso. Cada fase do movimento é vivida completamente. Mas quando seu karma se dissolveu, toda a vida se torna uma espécie de meditação caminhando. Você está completamente onde está, fazendo completamente o que está fazendo. Não há divisão interna, onde uma parte de você está aqui e outra parte está em outro lugar.
Você está inteiro, completo, totalmente presente. Isso não o torna menos eficaz no mundo. Na verdade, frequentemente o torna mais eficaz. Quando você não está dividido entre passado, presente e futuro, toda a sua energia está disponível para o que está acontecendo agora. Sua atenção é mais aguçada, sua percepção mais clara, suas ações mais precisas. Um arqueiro zen não pensa no fracasso passado ou no sucesso futuro quando atira a flecha. Ele está completamente presente com o peso do arco em sua mão, a tensão da corda, o momento de liberação. Paradoxalmente, é essa presença completa que leva à maior precisão. Quando você está completamente ali, você não pode errar. Você também descobre que o próprio tempo parece se expandir. Quando você está completamente presente, um momento pode conter uma eternidade de experiência. Os místicos de todas as tradições falaram sobre isso, a forma como o tempo cronológico pode se dissolver em um agora eterno. Não é que o tempo pare literalmente. Os relógios continuam girando, o sol continua se movendo pelo céu, mas sua consciência se move para uma dimensão diferente, onde o tempo cronológico é apenas uma das muitas camadas de realidade. Você pode funcionar no tempo, enquanto está simultaneamente estabelecido na eternidade. No entanto, é importante não romantizar isso. Viver no presente não significa que você nunca experimenta tédio ou desconforto. Significa que você experimenta essas coisas plenamente, sem adicionar camadas de resistência mental que as intensificam. O tédio é simplesmente tédio. Não é um problema existencial que deve ser resolvido imediatamente, pegando seu telefone ou se distraindo. É apenas uma sensação que está presente. Você pode estar completamente presente com o tédio sem precisar fugir dele. Da mesma forma, o desconforto é simplesmente desconforto. Talvez suas pernas doam porque você está sentado há muito tempo. Talvez você esteja com fome. Talvez algo em seu ambiente seja ligeiramente irritante. Quando você está presente com essas sensações sem resistência, elas perdem muito de seu poder. Capítulo 6. A dissolução do medo fundamental. O sexto e talvez mais profundo sinal de que seu karma se dissolveu é a dissolução gradual do que poderíamos chamar de medo existencial fundamental. Esse não é o medo de algo específico, como o medo de aranhas ou de alturas. É o medo de fundo que colore toda a existência. A sensação de que algo está fundamentalmente errado, de que você não está seguro, de que a catástrofe pode chegar a qualquer momento. Esse medo fundamental tem suas raízes na ilusão da separação. Quando você se experimenta como um eu separado, isolado do resto da existência, é natural sentir medo. Você é pequeno, vulnerável, mortal. O universo é vasto, indiferente, frequentemente hostil. Dessa perspectiva, o medo é uma resposta completamente lógica. Mas esse medo vai mais fundo do que o simples reconhecimento de sua vulnerabilidade física. É um medo ontológico, um medo relacionado ao seu próprio ser. É o medo de que talvez você não devesse ter existido, que sua existência é um erro, um acidente, algo que poderia ser anulado a qualquer momento. O karma reforça essa ilusão de separação. Cada ação baseada em desejo egoísta ou aversão fortalece a sensação de ser um eu separado que deve se proteger e se satisfazer. Cada experiência dolorosa que não é completamente processada é armazenada como prova de que o mundo é perigoso e você é vulnerável. Com o tempo, essas camadas de condicionamento kármico criam uma armadura psicológica. Você constrói defesas contra a vida, estratégias para se proteger contra a dor. Você aprende a não sentir demais, a não se importar demais, a manter as pessoas à distância.
Essa armadura se torna tão familiar que você esquece que a está usando. Ela começa a se sentir como quem você realmente é. Mas, paradoxalmente, essa armadura o torna mais isolado e, portanto, mais temeroso. Quanto mais defesas você constrói, mais reforça a sensação de estar separado e vulnerável. É um ciclo vicioso. O medo cria a armadura e a armadura cria mais medo. Quando o karma começa a se dissolver, essa armadura também começa a se dissolver. No início, isso pode parecer aterrorizante. A armadura, por mais limitante que tenha sido, fazia você se sentir protegido. Sem ela, você pode se sentir exposto, vulnerável, nu. É como remover um cobertor pesado no meio do inverno. Mesmo que o cobertor fosse pesado e restritivo, pelo menos oferecia uma ilusão de segurança. Mas se você pode permanecer com essa vulnerabilidade sem tentar recriar imediatamente novas defesas, algo extraordinário pode acontecer. Você começa a descobrir que a vulnerabilidade em si não é o problema. O problema era o medo da vulnerabilidade. Quando você pode estar completamente aberto, completamente presente com o que é, sem as camadas de resistência e defesa, você descobre uma força que não depende da armadura. É a força do bambu que se curva ao vento, mas não se quebra, ao invés da força do carvalho rígido que se parte sob pressão. O bambu sobrevive às tempestades mais violentas, não por rigidez, mas por flexibilidade. Ele se curva quase até o chão, sob ventos poderosos. Depois ressalta quando a tempestade passa. O carvalho, com toda a sua força aparente, permanece rígido e acaba se partindo. Os mestres budistas descrevem isso como o coração corajoso do Bodhisattva. Não é coragem no sentido de ausência de medo. É a coragem de sentir o medo completamente sem ser controlado por ele. É a disposição de permanecer aberto mesmo quando a abertura dói. É a coragem de amar mesmo quando o amor o torna vulnerável à dor. Essa dissolução do medo fundamental não acontece de uma só vez. É mais como as camadas de uma cebola sendo descascadas uma por uma. Você pode descobrir que um nível de medo se dissolveu, apenas para encontrar outro nível mais profundo abaixo. Isso é normal e natural. Cada camada que se dissolve o aproxima de sua natureza essencial, que é fundamentalmente sem medo, porque não há um eu separado que precise de proteção. O que é particularmente notável quando esse processo está em andamento é como isso muda sua relação com a morte. Para a maioria das pessoas, o medo da morte é o medo fundamental subjacente a todos os outros medos. Medo do fracasso? No final das contas, é o medo de que o fracasso prove que sua vida não tem valor. Medo da rejeição? É o medo de morrer sozinho e não amado. Medo da pobreza? É o medo de morrer em miséria e desconforto. Mas quando você começa a experimentar sua natureza, além do eu separado, a morte perde seu ferrão. Isso não significa que você desenvolve um desejo de morrer ou que se torna imprudente com sua vida. Também não significa que você não sente tristeza diante da ideia de perder as pessoas e coisas que ama. Significa antes que você reconhece que o que você realmente é nunca nasceu e, portanto, nunca pode morrer. O corpo morrerá, é claro. Isso é inevitável. A personalidade que você construiu se dissolverá. As memórias e experiências que pareciam defini-lo desaparecerão. Mas a consciência fundamental que você é não é tocada por essas mudanças. É como o espaço em um cômodo que não é afetado quando as paredes são derrubadas. O espaço estava lá antes do cômodo ser construído e estará lá depois que o cômodo se for. Da mesma forma, sua verdadeira natureza transcende o nascimento e a morte
desta forma física e mental particular. Os sutras budistas estão cheios de histórias de mestres que enfrentaram a morte com perfeita equanimidade. Há a história de um mestre Zen que, em seu leito de morte, foi perguntado por seus estudantes para deixar-lhes um último ensinamento. Ele escreveu uma única palavra: atenção. Quando pediram que elaborasse, ele escreveu: atenção, atenção. Então morreu pacificamente. Há a história de Milarepa, o grande yogi tibetano, que cantou canções de alegria, mesmo enquanto morria envenenado. Há a história de Thich Nhat Hanh, que quando perguntado para onde iria após sua morte, simplesmente disse: não vou a lugar nenhum, estarei sempre aqui. Esses mestres não estavam fingindo ou suprimindo seu medo. Eles simplesmente haviam visto através da ilusão de que são apenas este corpo e mente limitados. Eles haviam despertado para sua verdadeira natureza, que transcende o nascimento e a morte. Essa compreensão também transforma sua relação com as pequenas mortes que você experimenta ao longo da vida. A perda de um emprego, o fim de um relacionamento, o fracasso de um projeto, a perda de um sonho querido. Todas essas coisas são pequenas mortes do eu e seus planos. Quando você não se identifica mais tão estreitamente com esse eu, essas perdas ainda são dolorosas, mas não são devastadoras. Você pode sentir a dor completamente, sem perder seu centro fundamental. É como uma árvore que perde suas folhas no outono. Pode haver um momento de tristeza, mas a árvore sabe que novas folhas virão na primavera. A perda das folhas não ameaça a própria árvore. Você também descobre que sem o medo fundamental, há espaço para uma alegria que não depende de circunstâncias externas. Essa não é a felicidade superficial que vai e vem dependendo de as coisas darem certo ou errado. É uma alegria mais profunda, mais estável, que surge da conexão com sua natureza essencial. Os mestres Zen às vezes descrevem isso como seu rosto original, o rosto que você tinha antes do nascimento de seus pais. É quem você realmente é sob todas as camadas de condicionamento, medo e desejo. E quando essas camadas se dissolvem, esse rosto original brilha com sua própria luz. É importante mencionar que a dissolução do medo fundamental não o transforma em um super-herói sem emoções. Você ainda experimenta toda a gama de emoções humanas. Você ainda sente tristeza, frustração, dor, decepção. Mas essas emoções não o controlam mais da mesma maneira. Elas são como o clima que passa através do céu de sua consciência. Podem ser tempestuosas ou ensolaradas, suaves ou violentas. Mas o próprio céu permanece intacto. O céu nunca é danificado pela tempestade que o atravessa. Da mesma forma, sua natureza essencial nunca é realmente tocada pelas tempestades emocionais que a atravessam. Você desenvolve o que os budistas chamam de mente equânime. Não é indiferença. É antes uma igualdade de alma que pode acolher todas as experiências com graça. Prazer e dor, ganho e perda, elogio e culpa, todos são acolhidos da mesma forma, com uma aceitação aberta que não é nem atraída nem repelida. Epílogo: o novo começo. À medida que chegamos ao fim desta exploração, é importante lembrar que reconhecer esses sinais não é o fim da jornada espiritual. Na verdade, é realmente o começo. Quando o karma é dissolvido, quando as dívidas são pagas, você finalmente está livre para viver plenamente, para amar sem reservas, para servir sem esgotamento. Você não está mais motivado pela necessidade compulsiva de satisfazer desejos ou evitar medos. Você não está mais preso em padrões repetitivos que o mantêm preso no sofrimento. Você não está mais separado da vida por camadas de armadura defensiva.
Você está livre para ser simplesmente quem você é, o que você sempre foi, sob todos os condicionamentos. Essa liberdade não significa que a vida se torna perfeita ou que você nunca mais enfrenta desafios. Os desafios continuam. O sofrimento ainda faz parte da existência humana. Mas sua relação com esses desafios mudou fundamentalmente. Você não os experimenta mais como provas de que algo está errado, mas como oportunidades para aprofundamento e crescimento contínuos. Você se torna como o oceano que acolhe todos os rios sem nunca ficar cheio. Todas as experiências fluem para você, e você permanece vasto, profundo, inalterado em sua essência, mesmo que sua superfície possa ser agitada pelas ondas. Lembre-se de que esses 6 sinais não são critérios que você deve cumprir para ser espiritualmente válido. Não são conquistas para colecionar ou distintivos de honra para exibir. São simplesmente descrições do que acontece naturalmente quando o karma se dissolve, quando você desperta para sua verdadeira natureza. Se você reconhece alguns desses sinais em sua própria vida, alegre-se silenciosamente. Mas não se apegue a eles. Não os transforme em outra forma de identidade espiritual. Simplesmente continue sua prática com humildade e sinceridade, sabendo que cada passo no caminho o aproxima de quem você sempre foi. E se você ainda não reconhece esses sinais, não desespere. A jornada espiritual se desenrola em seu próprio ritmo, segundo suas próprias leis misteriosas. Sua tarefa não é forçar nada, mas simplesmente continuar praticando, estar presente, abrir seu coração tão completamente quanto possível a cada momento. Como disse o grande mestre Dogen, praticar o caminho do Buda é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é esquecer a si mesmo. Esquecer a si mesmo é ser despertado por todas as coisas. Que você reconheça sua verdadeira natureza. Que você seja livre do sofrimento do karma não resolvido. Que você viva com um coração aberto, presente a cada momento precioso desta vida extraordinária.